Boa noite, está no ar o programa Política em Ação. E hoje eu recebo o secretário de Educação do município, Edmilson Brandão. Edmilson, seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, boa noite. E ele está aqui porque hoje nós vamos conversar sobre as principais ações da Secretaria de Educação, os programas que o Executivo tem nessa área. Sabemos também que essa é uma das prioridades do governo Luciano Azevedo, a educação. Sim, o governo Luciano Azevedo está sendo muito bem avaliado, inclusive por agentes externos, né, com relação ao destaque que vem dando à educação. A educação pública municipal de Passo Fundo ela avançou muito nesses últimos anos, né, particularmente nos últimos 4 anos, em razão dos investimentos que estão sendo feitos em educação e do reconhecimento que estão sendo feitos nas ações que envolvem a educação municipal. Edmilson, eu começo também te perguntando, qual é a estrutura que a Secretaria de Educação possui hoje? Quantas escolas de educação infantil, de ensino fundamental o município contém, então, hoje? Tá, nós iniciamos o nosso mandato com em torno de 53 escolas públicas municipais e hoje nós estamos na faixa das 70 escolas, portanto um incremento muito grande no número de escolas. Nós tínhamos uma programação focada numa estatística dos últimos secretários, né? Então nós tínhamos feito um levantamento inicial, as gestões anteriores assim, se caracterizavam pelo investimento em média em torno de 4 ou 5 escolas entregue à comunidade. Então nós tínhamos uma programação ali de alcançar um número bem maior, né? Mas não esperávamos que seriam tantos assim. Nós estamos já praticamente com 20 escolas sendo entregue à comunidade, escolas físicas, eu chamo de escolas físicas, escolas novas que entraram no sistema e outras escolas que foram remodeladas ou trocadas de espaço de uma área para outra, né, em razão do que a escola antiga não tinha mais condições de dar aquilo que nós esperamos para os nossos alunos, que é um ambiente mais qualificado. Então, nesse período de 4 anos, foram entregues várias escolas municipais, com destaque nas últimas escolas, porque elas têm uma outra característica de estrutura física, de conforto, de segurança para a criança. Mas basicamente o que se fez foi não apenas ampliar o número de escolas, mas qualificar os espaços, dando condições de infraestrutura para que os projetos educacionais pudessem ocorrer de forma mais tranquila, né? Observe que em Passo Fundo nós tínhamos até então um número muito grande de escolas que não alcançavam nem 200 metros quadrados de área construída ou de área total, algumas vezes. Isso não é interessante para o processo educacional porque limita muito as ações dos professores. Então, qual era a proposta? Iniciar a produção de escolas com uma metragem mínima de 750 metros quadrados de área construída, portanto, praticamente 3, 4 vezes mais do tamanho das escolas que nós havíamos encontrado. E dentro desses espaços, qualificar mais as ações sem necessariamente encher esses espaços com crianças, né? Criar espaço qualificado, sala de professores que muitos não tinham, espaço para biblioteca, espaço para brinquedoteca, atividades lúdicas, um pátio mais qualificado para as práticas ao ar livre e assim por diante. Não necessariamente salas de aula. Não, sala de aula sim, porque nós precisamos dar conta de um grande número de alunos que estão fora das escolas, né? Então, nossa meta sempre foi aquela de fazer com que todas as crianças tivessem espaço dentro das escolas. E aí não é que nós estamos fazendo esse investimento no sentido não só de ampliar a rede, mas de ampliar a oferta de vagas nesses espaços, né? Não, para nós não é interessante criar uma escolinha naquela visão que se tinha anteriormente, mas sim criar uma escola em condições de acolher bem essas crianças e dando espaços necessários para que essas crianças possam crescer enquanto criança, brincando, se divertindo, tendo atividades lúdicas e os professores também poderem realizar aquelas ações que eles consideram importantes, né? Os projetos que eles aprenderam, que eles gostariam de colocar em prática, que eles acreditam. Então esse que é o propósito da gestão, não é apenas construir novas escolas, mas qualificar os espaços das escolas. Tanto é que, paralelo à construção de novas escolas, nós estamos com outro programa chamado Mescala de Cara Nova, no qual a gente procura, mesmo das escolas anteriores, antigas, com menor capacidade e com menor espaço, qualificar esses espaços. Fazer com que a criança realmente perceba, mesmo no espaço pequeno, que é possível desenvolver algumas práticas interessantes. Sobre a construção também de novas escolas, existe um estudo sobre em qual local vai ser colocada, qual bairro tem uma demanda maior? Como é que funciona nesse aspecto? Sim, nós temos vários indicadores. O primeiro dele é realmente a demanda reprimida, né? Que isso vem desde os indicadores do IBGE, que mostra a população do bairro, o crescimento do bairro. Nós temos o IBGE
alguma referência muito interessante, inclusive na perspectiva de qual é a projeção para alguns bairros, né, crescimento e assim por diante. Nós temos também a demanda, que ela é chamada de demanda espontânea, que os pais procuram algumas escolas, em razão daquela procura, o bairro acaba tendo uma lista de espera maior. Isso deriva dos arredores, deriva de algumas situações que se encontram de crescimento. Nós temos um movimento fortíssimo em Passo Fundo, que eu chamo de migração interna, que são pessoas que saem de um bairro para outro em razão de loteamentos novos, o programa como Minha Casa Minha Vida, que desloca grande contingente de pessoas de um bairro para outro. Nós temos vários movimentos que para nós são importantes observar, analisar para poder projetar a estrutura das escolas, né? Então, todas essas escolas hoje, elas derivam de um estudo, de uma planta, em que inclusive nós temos hoje todo mapeado onde estão as escolas públicas, onde há o vazio de escola pública de atendimento a serem cobertos, e assim são feitos os planejamentos para que aconteça que toda a população tenha essa cobertura. Claro. Sempre destacando que, no caso da educação infantil, a gente não gostaria, e é o seu esforço, que nenhuma criança esteja distante de 2 quilômetros da escola, né? Então, a gente procura ramificar o máximo possível para que os pais tenham maior facilidade de acesso a essa escola. Incluindo agora, nós já começamos um projeto que foi interessante de fazer escola, inclusive na zona rural. Né, com parceria com o Estado, então nós já temos alguns distritos, escolas funcionando na zona rural. E Edmilson, como os pais sabem qual a escola mais próxima, como é que funciona nessa divisão? Tu explicava um pouco sobre a criança não pode ficar a 2 quilômetros, né? Tem esse cuidado. Sim. Mas como é que é feita essa divisão, né, dentro da secretaria? Nós temos um estudo chamado Estudo de Zoneamento, né, onde a gente posiciona todas as escolas públicas, escolas municipais, estaduais, e se cria uma espécie de zoneamento, uma área de sombreamento em volta dessas escolas. E quando acontece, no caso do fundamental, de uma criança estar fora do seu zoneamento, o município assegura o transporte escolar para essa criança. Existem casos em que a escola do bairro ou da região, ela é muito pequena, e aí a demanda ela acaba sendo maior em razão do tamanho da escola, da oferta que ela tem em termos de vaga. Nós temos que deslocar a criança para um outro bairro, e aí isso é feito via transporte escolar. Falando em escola nova, então esse ano a gente teve a inauguração da escola modelo da Vila Luísa, né? Uma obra importante para o município, um marco também para a história de Passo Fundo, né? Para a educação municipal. Então a gente vai assistir a matéria que produzimos também, a TV Câmara produziu durante a inauguração da escola, mostrar algumas imagens, também tem a fala do Edmilson na escola, e depois a gente conversa um pouquinho, então, sobre a escola da Vila Luísa, né? Vamos assistir, então. Esta escola de educação infantil é resultado de uma parceria público-privada e, por isso, leva o nome de André Zafari. Para a família do empresário homenageado, é uma honra contribuir para o desenvolvimento do município. É uma obra que nos enche de orgulho pela homenagem ao meu irmão, mas principalmente pelo legado que fica a todos os futuros cidadãos que vão ser formados nessa escola, e isso vem a demonstrar a parceria ganha-ganha que uma permuta possa vir a trazer um resultado tão digno e tão emocionante para o futuro de Passo Fundo. Para nós, a empresa é um orgulho muito grande, e agradecer à Prefeitura e à Câmara de Vereadores por poder fazer essa realidade a Passo Fundo. A escola modelo, como é chamada pela administração, tem uma área de 1.500 metros quadrados, 11 salas de aula e uma proposta arquitetônica diferenciada. Essa, na verdade, é uma escola coerente, né? Quer dizer, uma escola que tem todos os requisitos que tem que ter numa escola: aproveitamento de água, aproveitamento de energia, do próprio energia solar, né? Os espaços agradáveis, os espaços bonitos para a criança. Então, ela é coerente no sentido que, para nossas crianças, temos que oferecer o que há de melhor, né? Essa é a proposta dela, essa é a mostra dessa escola. E, sobretudo, entender que toda criança no mundo quer um ambiente agradável. Nenhuma criança do mundo quer um ambiente feio para estudar, né? Então, nesse sentido que ela é uma escola coerente, porque ela respeita o desejo da criança, ela respeita o meio ambiente, traz uma proposta inovadora, segura e confortável. A cerimônia de inauguração do espaço foi acompanhada por autoridades, empresários, presidentes de bairros e pela comunidade em geral. Até uma turminha de crianças prestigiou o momento histórico. Estamos muito felizes porque a escola modelo da Vila Luísa se tornou realidade com um método inovador de construção, numa grande
região da cidade que precisava muito de uma escola de educação infantil. Nós temos aqui a maior, a mais bonita, a mais inovadora das escolas de Passo Fundo, dando um primeiro passo para que também a iniciativa privada possa nos ajudar nessa área. Nós já estamos inaugurando a 16ª escola do nosso período de governo. E vamos fazer mais nesse período que está começando para melhorar a educação e para melhorar a vida das crianças. O vereador Ronaldo Rosa, que é morador da Vila Luísa, representou a Câmara Municipal. O parlamentar falou da união de todos para tornar este sonho realidade. Um grande presente para a Vila Luísa. A Vila Luísa é uma vila centenária, uma dos bairros mais antigos aqui da cidade de Passo Fundo e talvez hoje está recebendo aqui de forma concreta o seu maior investimento em todos esses 100 anos de história, que é uma escola de qualidade, é uma escola que é considerada modelo. Além de ser a maior, vai ser a mais bonita de Passo Fundo, eu tenho certeza, por muitos anos ainda. E ganha não só os moradores aqui da Vila Luísa, mas de toda essa região. Serão 500 vagas para crianças estudarem aqui e nós vamos poder ver gerações passarem aqui por essa escola e aprender muito e ganhar muito. Ressaltar o papel importante da Câmara de Vereadores hoje nessa escola que está sendo entregue aqui, porque não fosse lá o trabalho dos vereadores na legislatura anterior, não fosse a aprovação de uma permuta de um terreno lá no bairro Petrópolis pela construção dessa escola aqui, ela não teria saído do papel. Então, a Câmara de Vereadores cumpre o seu papel, ajudando a comunidade, olhando para frente, avançando, e aqui está o melhor exemplo que quando o poder público e a iniciativa privada se unem, as coisas dão certo. Então, falando um pouquinho, Edmilson, sobre a inauguração da Escola da Vila Luísa, é uma escola modelo não só para o município, mas para todo o país. Sim, eu acho que a grande mostra desse projeto é o fato de que nenhuma criança no mundo, se nós pedimos para que desenhe uma escola, ela vai desenhar uma escola feia, né? Quer dizer, a criança, ela pensa numa escola bonita, ela quer uma escola bonita. Pensando nisso foi que o projeto ocorreu, né? Fazer com que os traços do arquiteto simbolizassem o desejo de uma criança. Então ali começa o projeto. E começa com uma boa parceria, né? Com um grupo que acolheu o projeto e que executou da melhor forma possível esse projeto. Mas basicamente a comunidade que recebe uma escola que tenha assim, os elementos básicos de uma formação de uma criança baseado no princípio da sustentabilidade, ou seja, a energia solar, a energia que ela consome, ela produz, a água que ela consome, ela produz, né? Todos os espaços são pensados para aquela criança com conforto, com segurança, com ambientes pensados para a criança. Então acho que o grande diferencial é que quem entra naquela escola percebe que foi assim que imaginou uma escola quando era criança. Talvez esse seja o grande apelo, né? Ele traz reminiscências do seu sonho enquanto criança. E a partir daí você constrói todo um trabalho que agora vai ser levado em conta com os professores, né? Com a equipe que está lá dentro, com as crianças que estão lá dentro. Mas a ideia é fazer com que as crianças de Passo Fundo tenham a experiência, tenha vivência dentro de uma escola, não modelo, acho que o termo ele é mais no sentido figurado, né? Mas que seja coerente com aquilo que a criança acredita que seja uma escola. Edmilson, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas em seguida retornamos falando sobre a Escola da Vila Luísa, também sobre outros programas, outras ações da Secretaria de Educação do município. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Política em Ação. E na edição de hoje eu recebo o secretário de Educação do município, Edmilson Brandão. No primeiro bloco nós encerramos falando sobre a inauguração, sobre a Escola da Vila Luísa. Então nós retornamos falando sobre esse assunto. Ainda, quantas vagas a escola tem oferecido? Também as inscrições já estão encerradas, né? O ano letivo na escola já começou? Sim, já iniciamos, mas ainda temos bastante vagas ainda para serem preenchidas, né? Entendo que a capacidade máxima da escola é em torno de 500 crianças, porque dependendo da faixa etária, o número pode reduzir ou aumentar, né? O Conselho Municipal de Educação estabelece uma relação de crianças por espaço, por professor, e dependendo da faixa etária. Então a Escola da Vila Luísa tem a capacidade máxima para atender 500 crianças. Essa é a capacidade que ela tem, hoje não está com a capacidade ainda preenchida. Nós temos também outras escolas que foram inauguradas recentemente, Rita Siroski, por exemplo, na Santa Maria. É uma escola que também ainda está com a sua capacidade a ser preenchida, a capacidade total.
E assim nós temos algumas escolas também que estão na mesma situação, né? E que nós gostaríamos, tão rápido possível, poder preencher todas essas vagas, tendo em vista que nós temos ainda crianças fora das escolas. Ainda antes da gente encerrar o assunto, né, da escola inaugurada na Vila Luísa, ela é um exemplo também da parceria público-privada, que a parceria pode dar certo. Sim, eu acho que em educação é fundamental que as pessoas entendam que não é o poder público apenas que tem que dar conta desse processo, né? Já visto que nós temos uma Constituição que estabelece, inclusive, que é dever do Estado, mas em parceria com a sociedade, ofertar esse tipo de serviço. E nós temos, sim, foi muito boa a parceria que foi feita com a empresa, no sentido de não apenas de executar uma obra, mas de executar uma obra com qualidade, né? E de fazer com que os prazos acontecessem e que nós realmente pudéssemos ofertar às crianças de Passo Fundo talvez um espaço digno e invejado em qualquer outra parte do Brasil e do mundo. Então o projeto ele é muito interessante, quem visitou, quem passa por lá percebe que é uma escola considerada de primeiro mundo em razão da sua infraestrutura, em razão da proposta pedagógica que está sendo implementada ali, mas sobretudo em razão do fato de que foi talvez a primeira escola pensada e projetada como tributo ao sonho de uma criança. Eu volto sempre a repetir isto, porque até então as escolas elas não são pensadas para as crianças. Elas são pensadas como um espaço de funcionalidade, de espaço bem definido do ponto de vista da metragem quadrada, mas não do ponto de vista da funcionalidade. Essa escola ela tem em cada canto, em cada elemento, o desejo de uma criança bem expresso nas cores, no mobiliário, na disposição dos espaços, no desejo que as crianças queriam para poder representar as suas ações, né? Na ousadia de ter uma escola municipal com anfiteatro interno, com auditório interno, para que as crianças pudessem apresentar os seus trabalhos para os pais, uma academia ao ar livre para que os pais aguardem as crianças praticando esporte, uma vida saudável, acessibilidade total, coisas assim que quem chega lá percebe que aquilo ali foi projetado para uma criança, escaladas, torre de escalada, rampa para descer com um tobogã, enfim, tudo isso que a gente percebe que houve um cuidado em relação à criança que vai estar naquele espaço. As vagas não sendo preenchidas com os moradores da região, outros moradores de outros bairros podem procurar tentar uma vaga na escola da Vila Luísa ou fica... Sim, o processo ele é o direito da criança, a vaga é o direito da criança, né? Então os pais agora vai ter uma outra chamada, porque nós temos que organizar as entradas, né? Não pode ser a eterno, feito chamadas para organizar as turmas, para ter os professores, para ter toda a proposta pedagógica, a questão da merenda escolar também. Existe uma série de dispositivos que são concomitantes à demanda solicitada, que envolvem o planejamento, né? A quantidade de alimento para ser destinado, professores, assistentes, equipe técnica. Então isso é feito através de chamadas públicas. Então, nós fazemos uma chamada, já encerrou agora um primeiro momento, que foi dedicado exclusivamente aos moradores da região. Agora vai ter uma outra chamada para preenchimento do restante de vagas, que aí se abre um pouco mais para moradores daquela região toda, né? Não necessariamente do bairro em si. Edmilson, além da escola na Vila Luísa, também Passo Fundo já há alguns anos inaugurou a creche noturna, que também é exemplo para todo o país. Como tem funcionado a creche noturna? Bom, a creche noturna é um projeto que, na verdade, se insere numa política pública de proteção à criança, né? Esse é um projeto que para nós foi muito importante implementá-lo, não pelo fato de ter sido o primeiro no Brasil, mas pelo fato de realmente se criar as condições de proteção à criança, de direito à criança e de pensar a cidade de uma forma mais complexa. O projeto ele tem 3 premissas básicas, né? Uma, que Passo Fundo é uma cidade que se tornou-se complexa do ponto de vista das relações de trabalho. Quando eu cheguei em Passo Fundo, as pessoas terminavam o horário de trabalho às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, estava todo mundo em casa. Hoje tem pessoas que saem para trabalhar a partir de meia-noite da sua casa. Então, isso não são poucos, hoje representa quase 1/3 da população economicamente ativa, atua à noite. Então, Passo Fundo já tem uma demanda muito grande de profissionais e que poderia também fomentar novos profissionais trabalhando à noite. Então, isso chama-se premissa da complexidade da cidade. A segunda premissa são as crianças que estão expostas a perigos em casa, acidentes domésticos, que envolvem desde
da criança se intoxicar com algum alimento, bebida alcoólica, querendo imitar o pai, acidente ou traumatismo de modo geral, incêndios, pequenos incêndios, enfim, tudo quem deixa uma criança em casa sozinha ou em parceria ou em companhia de uma criança também menor de idade, né? Sobretudo à noite, isso gera uma série de desconfortos de acidente. Então a gente mapeou isso também. Existe um grande número de crianças que sofrem acidentes domésticos em razão do fato de que o pai confia a guarda a um outro menor, um irmão, às vezes. E também existe um grupo de crianças que sofrem abusos à noite, né? Essas crianças, por que acontece isso? Porque o pai confia a guarda dessa criança a uma pessoa que ele considera de sua confiança, né? É um vizinho, é um parente, e isso geralmente é a radiografia do abuso. Então nós temos o trabalho que tornou-se complexo e que optou hoje por uma grande faixa da população que trabalha à noite, observa a variável noturna. Nós temos uma série de crianças que sofrem acidente doméstico, a variável sempre é quase às vezes noturna, onde os pais não estão em casa, e a violação do direito das crianças, ou seja, os abusos que também ocorrem à noite. Então, pensando nesse mapeamento que nós fizemos, nada melhor do que Passo Fundo ofertar a primeira creche noturna para o Brasil, até para entender esse processo que envolve o direito e proteção da criança. A creche é uma parceria também com a Fundação Lucas Araújo. Sim. E a questão das vagas, como os pais devem procurar, a demanda já está completa, como é que está essa questão? Então, o que nós temos é um mapeamento bem interessante também que nós acompanhamos nesses 2 últimos anos, né? Em primeiro lugar, nós iniciamos com os pais que trabalhavam à noite e que iam lá em busca dessas vagas para que pudesse deixar o seu filho em um espaço seguro e confortável. É bom sempre frisar essa ideia do conforto e da segurança, né? Que isso é uma premissa do nosso trabalho, dar condições de conforto e segurança à criança. Então nós percebemos nesse primeiro momento os pais que estavam trabalhando e que levavam os filhos para lá para ter esse serviço. Hoje nós percebemos uma mudança de comportamento. São pais que querem trabalhar à noite em razão da oferta desse emprego e querem já buscar esse espaço. Então foi muito interessante essa mudança de comportamento para nós, porque mostra que o caminho é certo mesmo. Ou seja, nós iniciamos com um grupo de trabalho noturno e agora nós estamos fomentando novos empregos, empregabilidade noturna. Mas as vagas, elas existem, elas são, o convênio ali é per capita, ou seja, a gente pode aumentar ou pode reduzir de acordo com a demanda que acontece. Claro. Edmilson, agora falando também sobre outros programas que a Prefeitura, que o Executivo tem, junto à Secretaria de Educação. O uniforme escolar, por exemplo, tem chamado a atenção também de diversos municípios que vêm para conhecer. Como é que está o funcionamento desse programa? Também deve ser dado continuidade aí nos próximos anos? Sim, ele foi um programa bastante premiado, bastante difundido no Brasil. Nós conseguimos também, a partir de uma parceria inicial com a universidade, com o design de moda, fazer um projeto diferenciado, com uma modelagem totalmente diferenciada. Nós temos um município, Passo Fundo, a característica de ofertar uniforme para a criança que entra na educação infantil a partir de 7 meses de idade, até o aluno que está, por exemplo, na escola de autista, que não tem terminalidade, ele vai até 30, depende da idade que eles estão lá dentro, né? Então o município oferece uma gama de vestiário que sai do 0 ano até os 35 anos, portanto uma modelagem extremamente audaciosa. O produto ele é entregue por aluno, com um envelope, com uma embalagem por aluno, ou seja, quase que uma produção personalizada, com 9 peças anuais, com uma variedade muito grande de peças, nessas 9 peças, e que para nós todo esse esforço não representa apenas o tecido que está sendo passado para essas crianças. São conceitos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Segurança, né? O uniforme escolar dá mais segurança tanto para os pais, quanto para a criança, quanto para os professores. A questão da mobilidade. Nós temos hoje muitos alunos nossos percorrendo a cidade que o uniforme escolar garante mobilidade, porque ele é identificável facilmente. Em cima da mobilidade, nós temos o controle social. Hoje as pessoas sabem quem são as crianças da escola pública, sabe por que elas estão fora da escola pública, sabe até quando elas estão circulando em áreas que não deveriam estar circulando, ou em companhia de alguém que não deveria estar
em companhia. Então, é um controle social maior. Nós temos uma economia para a família, porque são 9 peças que representam uma economia muito grande, né, na renda das famílias. Nós temos a questão do pertencimento, de orgulhar-se de pertencer a uma rede, porque ele não está mais mal vestido, ele está bem vestido. Então nós temos uma série, além da equidade, ou seja, fazer com que dentro do ambiente da escola eles sejam iguais. Não importa de que origem ele vem, seja de um pai desempregado ou de um pai que tem uma profissão melhor, né? Ele está ali dentro participando do mesmo processo em igualdade. Então existe uma série de conceitos que não traduz apenas na entrega de um tecido para uma criança. Uma série de benefícios, né? De benefícios para a comunidade, né? Edmilson, além deste programa, a Prefeitura, a Secretaria de Educação tem diversos outros programas. Comenta, né, um pouquinho alguns deles, por exemplo, Minha Escola de Cara Nova, como tu já comentou antes, também alguns outros programas aí que contemplam a Secretaria de Educação. Sim, nós vemos essa semana agora o início das aulas da Escola de Hackers, né, que nós estamos já no 4º ano da Escola de Hacker. A Escola de Hacker recebeu 2 grandes prêmios nacionais, 2 grandes prêmios aqui no Rio Grande do Sul. O mais importante dele é que em 2015 nós passamos a ser referência educacional como projeto nessa área de educação, e que é um projeto que traz um benefício tremendo, porque não é apenas fazer com que a criança participe de uma aula de programação, mas que faz com que ela aprenda a pensar e se desenvolver na linguagem, a ser parceiro. Enfim, é o conceito de escola de hacker, que Passo Fundo é o único município do Brasil que tem uma experiência de rede pública no projeto de programação maciça com crianças, que envolve desde o berçário de hacker, que é criancinhas da educação infantil programando os seus joguezinhos, né, os seus jogos de computadores, a escola de hackers, que são meninos da escola do ensino fundamental, escola de hacker avançado, que são aqueles que se destacam no projeto de escola de hacker, que portanto trabalham com robótica, e nós temos hoje o Right Ed, que é a Academia Right Ed, que é para a terceira idade, os pais dessas crianças. Lembre-se que toda vez que a criança aprofunda conhecimento na área tecnológica, a tendência é que ela haja isolamento das gerações mais maiores, né, tipo os pais e os avós, né? Pensando nisso é que nós criamos um programa que sai desde a educação infantil até a terceira idade, de modo que essa criança tenha a possibilidade de dialogar com seus familiares e não ficar isolado no uso da programação, no uso do computador, que é o que geralmente acontece. Edmilson, então a gente pode, no programa hoje, ver um pouco, né, da Secretaria de Educação, um pouco das atividades, dos programas que possui. São diversas ações, como a Escola de Vida também, que não sei se tu gostaria de comentar um pouquinho para a gente já ir encerrando então o nosso programa. Eu gostaria de convidar, na verdade, né, a população de Passo Fundo a conhecer esse projeto da Escola de Vida, que é um projeto que ocorre dentro do Hospital São Vicente de Paula, dentro da oncologia do hospital, que é uma escola pública municipal focada, destinada a todas as crianças que têm leucemia, que portanto participam do tratamento dentro do hospital. É um projeto muito bonito, que no Brasil só tem uma comparativa com a cidade ali em São Paulo, mas eu acho que lá não é uma escola pública, né? Nós temos um fato lá que ocorre em Barreto, de São Paulo, mas não é uma escola pública. Então aqui é uma escola pública dentro do hospital na área da oncologia. Esse é um projeto muito interessante. Além desse projeto, nós temos vários outros programas que ocorrem em parceria com as outras demais secretarias, como é o caso do Olhar de Criança, que é um projeto muito interessante, que envolve a Secretaria Municipal da Educação e a Secretaria Municipal da Saúde. O Meu Bem Meu Tesouro, que também é um projeto muito premiado, que é também a Educação e a Secretaria da Saúde. Enfim, nós temos várias ações, vários programas, que o ideal seria que vocês procurassem, as pessoas buscassem informação nas nossas páginas ou viessem diretamente à Secretaria para conhecer nossas ações. Mas são várias delas ocorrendo com o único propósito, né, de fazer com que as nossas crianças tenham melhor em termos de serviços públicos, naquela perspectiva que foi apontada desde o início da gestão, né, que cuidar da cidade é cuidar das pessoas, né? Então a gente tenta fazer isso no nosso dia a dia, mas focando na criança, focando nos nossos filhos que estão aqui, para que eles possam vivenciar uma experiência que nós não tivemos a oportunidade de vivenciar quanto criança. Ótimo, perfeito. Edmilson, muito obrigada pelas informações. No programa de hoje, então, nós conhecemos um pouco da Secretaria de Educação. O Política em Ação fica aqui. Até a nossa próxima edição.